Boa tarde, irmãos. Boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, né? E vamos começar mais um estudo, então. Esse estudo que nós iremos fazer tem várias partes. E o tema geral é por que a igreja não deve se unir com o governo civil. E então, esse assunto, ele é continuação do conteúdo da liberdade religiosa. E ele é consequência da gente não respeitar e viver a liberdade religiosa. Principalmente no que diz respeito à liderança das igrejas desde a época da igreja cristã primitiva, que cometeram grandes erros, né, com relação a isso. Esse primeiro estudo que a gente vai fazer tem esse título aí, ó, O Cristianismo e o Império Romano. Ele é mais histórico. Vamos ler alguns relatos da época da igreja primitiva, ali poucos anos, até alguns anos mesmo, no tempo que alguns apóstolos ainda eram vivos, e poucos anos depois que alguns já haviam falecido. E como o Império Romano lidava com os cristãos. Nesse tempo, vale lembrar que era Roma pagã. Mas lembre-se do princípio, que o Espírito de Profecia disse, que Roma não muda. Roma, sempre Roma. Então o que Roma era, como Roma pagã, ela continuou sendo, só que com novos detalhes e vários disfarces, após ter, supostamente, né, que nós sabemos que foi a pior coisa que já existiu, ter aceitado o cristianismo, né? E misturado duas coisas que não deveriam ter sido unidas. Mas antes, vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus eterno, mais uma vez, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos ao Senhor. Amém. Obrigado pelo descanso, meu Deus, que o Senhor nos concedeu, esse horário de intervalo, entre a manhã e a tarde. Obrigado pela refeição que o Senhor concedeu aos irmãos, concedendo para que todos aqui pudessem recuperar suas forças, suas energias. Obrigado porque tudo isso não somos dignos e tudo isso nos faz lembrar do Teu amor e da Tua misericórdia por nós. Obrigado, meu Deus eterno, por todas as vidas que tem aqui, todas as almas que estão aqui reunidas para aprender do Senhor. Peço que mais uma vez o Senhor me capacite, me habilite, me ajude a transmitir essa mensagem da maneira como o Senhor quer que seja transmitida. Amém. E ajudar os irmãos também a compreender, assim como com as outras mensagens de ontem e de hoje, de manhã. Dessa forma o Senhor possa agir em seus corações com relação a essa mensagem. É um assunto importante que vamos viver muito em breve, na prática, as consequências de muitas vezes estarmos apoiando ou mesmo sendo neutros, quanto a não protestar contra essas coisas que iremos aprender. E que também já temos aprendido sobre a liberdade religiosa e a questão da união entre a igreja e o Estado. Que o Senhor nos ajude e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Amém, Senhor. Que os anjos do Senhor estejam aqui nos guardando e afastando daqui todo o mal. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o primeiro estudo com relação a esse tema da união entre igreja e Estado, o cristianismo e o Império Romano. Lembrem-se do princípio, Roma não muda. Alguns aspectos não vão ser, alguns detalhes não vão ser como no passado, porque os tempos são outros no que diz respeito a certas coisas. Mas eu acredito que vão ser pior, viu? Porque hoje existe muito mais tecnologia para rastrear e observar as pessoas. Então vamos ver como era. Lembrando, vamos ler boa parte aqui da história do cristianismo primitivo apostólico e como era a cultura do Império Romano. No que diz respeito à questão religiosa e questão governamental, poder civil. Primeiro vamos ler esse prefácio. Veja, isso é um livro,
né? Eu vou até colocar a capa aqui de novo para vocês. Nós publicamos esse livro, né, na editora Missionários. Esse livro é de Jones, um dos mensageiros de Minneapolis de 1888, da Mensagem de Justiça pela Fé. Esse prefácio é dele, são palavras dele. Esse livro, ele escreveu em 1889, fevereiro, se não me engano, poucos meses depois da Conferência de Minneapolis. E olha o que ele diz aqui, ó. Este pequeno trabalho é o resultado de várias palestras sobre a relação entre a religião e o poder civil, apresentadas aonde? Em Minneapolis. Essa conferência que nós tanto conhecemos, né? Em Minnesota, em outubro de 88. Mas o conteúdo que a gente vai ler é de fevereiro de 89, poucos meses depois. O interesse manifestado pelo assunto e os inúmeros pedidos de publicação dos principais pontos dos argumentos apresentados levaram à publicação deste livro. Então, as mensagens que Jones pregou em Minneapolis em 88 sobre a liberdade religiosa, a questão de união entre religião e o poder civil, ele reproduz aqui nesse livro. Esse livro é o que nós temos, é o mais próximo que nós temos das mensagens dele em Minneapolis. Inclusive, um dos estudos aqui, que é um dos capítulos, né, do livro, vai falar também sobre a questão de justiça pela fé. E vocês vão ver coisa interessante. Então, vamos lá. O cristianismo e o Império Romano. Jesus Cristo veio ao mundo para libertar os homens e plantar em seus corações o princípio genuíno da liberdade. A liberdade movida pelo amor. A liberdade honrada demais para ser usada como ocasião para a carne, ou como capa para a malícia. Então, tendo isso em mente, né, são princípios, o que a gente já aprendeu hoje. Que essa liberdade ela não deve ser usada para a malícia e para satisfazer os desejos da carne, mas para a fidelidade a Deus, mas fidelidade à palavra de Deus. E ele continua dizendo, a liberdade guiada por uma consciência iluminada pelo Espírito de Deus. A liberdade na qual o homem pode ser livre de todos os homens, mas tão gentil pelo amor que se tornaria voluntariamente servo de todos, a fim de levá-los a desfrutar dessa mesma liberdade. Então, nessa liberdade, os servos de Deus, eles também aprendem a servir, não a querer ser servido, né? Mas é uma liberdade para que uns possam servir aos outros. Isso é liberdade de fato. Essa é a liberdade que Cristo deu ao homem. Pois quem o Filho torna livre, de fato é livre. Amém. Ao dar essa liberdade aos homens, essa dádiva interminável não poderia ter outro resultado senão aquele que Cristo pretendia, a saber, mantê-los em eterna, inquestionável e inabalável fidelidade a Ele, como real benfeitor da humanidade. Então, Deus deu a liberdade ao homem para servi-lo, para ser fiel, obedecê-lo, para se submeter a Ele conforme está na palavra, né? O Império Romano, então, encheu o mundo. Agora vamos entrar na história. A mais sublime encarnação de poder e um monumento da mais poderosa grandeza construída por mãos humanas, que foi permitido aparecer neste planeta. Aqui é uma citação, né, de como era considerada Roma, o Império Romano. Né? Era assim que as pessoas daquela época viam Roma. É interessante que Roma sempre teve essa característica, esse perfil. Esse império, orgulhoso de suas conquistas e extremamente ciumento de suas reivindicações, afirmava seu direito de governar em todas as coisas, humanas e divinas. E aí é onde está o problema, né? Eles afirmavam além de afirmar, as pessoas se submetiam, né, por medo de ter o direito não só nas coisas humanas, mas também nas coisas
divinas. Embora Roma permitisse que as nações conquistadas, na medida que Roma ia, nas suas batalhas ia conquistando as nações, Roma permitia que eles mantivessem a adoração de seus deuses nacionais. Elas, assim como o povo conquistado, eram consideradas apenas como servos dos estados romanos. Toda religião, portanto, era considerada subordinada à religião de Roma. E embora todas as formas de religião pudessem vir a Roma e ocupar seus lugares em seu panteão, elas deveriam vir como servas do Estado. Isso aqui, o que hoje nós consideramos e conhecemos como ecumenismo. Exatamente. Já era o princípio do ecumenismo da época. Eles abraçavam todas as religiões, mas tinham que ser subordinados à religião romana, que era a principal. Então tem muito aquela ideia. Naquilo que é incomum entre nós, estamos bem. Aquilo que há de diferença, esqueça. A gente não quer. Então essa é a proposta do ecumenismo também, ainda hoje, né? E eu pergunto a vocês, qual é a doutrina mais incomum hoje com a Igreja Romana, Católica Romana, e com as outras religiões, pelo menos as cristãs, as que se denominam cristãs? Qual é a doutrina mais incomum, que mais se parece, em que todos eles concordam? O domingo, exatamente. Então, isso vai ser tão fácil, né? Você vê que até os mormons e os testemunhos de Jeová, que são considerados seitas, eles guardam domingo. E nisso vai ser uma facilidade muito grande, de juntar todos. E assim era nesse tempo. Essa é uma proposta que o inimigo sempre colocou na mente dos imperadores romanos. E o Papa ele não deixa de ser um imperador romano. Só mudou nomes, né? E nomenclaturas. A própria religião romana era apenas a serva do Estado. Veja que o governo é quem controlava a religião. E de todos os deuses de Roma, nenhum era tão grande quanto o gênio da própria Roma. Esse gênio aqui é no sentido de temperamento, a sabedoria, o intelecto de Roma. O historiador Neander cita Cícero como tendo estabelecido uma regra fundamental de legislação da seguinte forma. Essas coisas que a gente vai ler nesse primeiro estudo é só para mostrar para vocês o perigo e as consequências da gente apoiar e da gente achar que não tem problema nenhum da igreja se unir com o poder civil. Vamos ver as consequências do que foi com Roma pagã e sempre lembrando que Roma sempre será Roma. E virá quase tudo isso novamente. Veja, Roma era assim, ó. Nenhum homem terá para si deuses particulares próprios. Nenhum homem adorará por si mesmo quaisquer deuses novos ou estrangeiros, a menos que sejam reconhecidos pelas leis públicas. Você vê que o governo determinava. Então, por mais que as outras nações conquistadas pudessem continuar com sua religião, mas eles tinham que primeiro se submeter a Roma. Qualquer coisa que Roma não aceitasse da religião deles, era anulado da religião deles. Então existia lei, inclusive, para ditar no que eles deveriam crer, quais deuses eles deveriam adorar. E assim, essas nações que eram conquistadas por Roma e os próprios romanos se submetiam a leis. Você vê o perigo de deixar que o governo crie leis que envolvam a religião. Assim percebe-se que, no ponto de vista romano, o Estado tinha supremacia sobre tudo. O Estado é o governo, né? O Estado era a idealização mais elevada do bem, conforme expresso por Neander. Esse Neander é um historiador. O conceito de Estado era o conceito mais elevado de ética. E nele estava incluída toda a realização real do bem mais elevado. Portanto, o desenvolvimento de todos os outros bens pertencentes à humanidade dependia disso. Então veja como os romanos consideravam o governo.
como o bem mais supremo que existia, a coisa mais importante. Agora imagine alguém vir dizer que existe algo superior ao governo romano. O desafio que seria. O homem, com tudo o que possuía, estava subordinado ao Estado. Ele não deveria ter um objetivo maior. Não deveria buscar um bem maior. Portanto, todo cidadão romano era um súdito, e todo súdito romano era um escravo. Um outro historiador diz o seguinte: quanto mais ilustre um romano se tornava, menos ele era um homem livre. Não é assim até hoje? Você olha para um artista, que seja cantor, seja ator, seja apresentador de programa, principalmente aqueles de Hollywood, e vocês pensam que esses homens são livres, fazem tudo o que eles querem da vida, né? Esses homens, eles são mais escravos e mais marionetes do que a gente imagina. São quase robôs ali. Para cada coisa que eles fazem, seja até mesmo nas redes sociais, às vezes vídeo particular que eles postam, alguém filma eles por aí, mas cada passo que eles dão tem alguém por trás. Existem grandes homens por trás, porque eles sabem a influência desses grandes homens. E já era assim nessa época. Olha o que diz aqui, ó. A onipotência da lei, veja que para Roma, para os romanos, a lei era considerada onipotente, toda poderosa, né? O despotismo do governo levava-o a um círculo estreito de pensamento e ação. Então as pessoas, elas praticamente era rebanho, né? Não tinham como pensar por si só e nem podiam. Tinham que estar submisso a toda legislação de Roma e toda a cultura e religião de Roma. E seu modo de pensar, a ideologia deles. E seu crédito e influência dependiam da triste rigidez de sua vida. Isso aqui lembra a questão do CPF, do crédito que nós temos hoje no comércio, né? Já existiam essas ideias nessa época. Todo o dever do homem, do mais humilde ao maior dos romanos, era manter sua casa em ordem e ser o servo obediente do Estado. Então, irmãos, isso tudo vai voltar. Tudo isso vai voltar. Só que de maneira pior, né? Percebe-se imediatamente que para qualquer homem, professar os princípios e o nome de Cristo era praticamente colocar-se contra o Império Romano. Imagina como era para um cristão viver sob o governo romano nesse tempo. Hoje a gente vive uma paz que a gente vai clamar a Deus quando tudo começar, querendo de volta essa paz que a gente está desfrutando. E que muitas vezes a gente não faz o bom uso dela, né? A gente abusa. Olha só, para um cristão, né, reconhecer Deus conforme revelado em Cristo como o bem mais elevado era apenas traição contra o Estado romano. Roma não consideraria isso outra coisa senão alta traição. Porque o Estado romano representava para os romanos a mais elevada concepção do bem. Então, imagina para os cristãos falar para qualquer romano que existia, como eu falei, um Deus com um governo muito superior do que o de Roma. Isso para Roma era um desafio. Consequentemente, os cristãos não eram apenas chamados de ateus. Veja que os cristãos eram considerados como ateus, porque negavam os deuses. Mas a acusação contra eles perante os tribunais era pelo crime de alta traição. Porque negavam o direito do Estado de interferir nas relações dos homens com Deus. Veja que já nesse tempo, os cristãos não aceitavam que o Estado interferisse na sua relação com Deus, na sua adoração a Deus. Isso já era desde esse tempo. A acusação era de que eles eram irreverentes para com os Césares. Os Césares eram como se fossem os presidentes da época. E inimigos dos Césares e do povo romano. Os romanos se consideravam não apenas a maior de todas as nações, e aquela a quem pertencia o poder sobre tudo.
mas também se orgulhavam de ser a mais religiosa de todas as nações. Cícero elogiou os romanos como os mais religiosos de todas as nações. Por quê? Porque eles levavam sua religião a todos os detalhes da vida. Para qualquer coisa na vida. Até hoje você vê a influência do catolicismo na vida do indivíduo. Principalmente daquele povo que é mais fiel, é mais rigoroso. Para fazer uma coisa é uma reza. Né? Para fazer uma chuva, agradece a um santo. Uma coisa atribui a outro santo. Então você vê que tudo eles levavam para a vida nos mínimos detalhes. E assim já era nesse tempo. Aí vocês vão entender por que isso está sendo dito. Por que essa informação é importante? A adoração cerimonial romana era muito elaborada e minuciosa, aplicando-se a todas as partes da vida diária. Consistia em sacrifícios, orações, festivais e investigações, por meio de presságios e adivinhações sobre a vontade dos deuses e o curso de eventos futuros. Os romanos se consideravam um povo extremamente religioso, porque sua religião estava tão intimamente ligada aos assuntos do lar e do Estado. Você vê que até a ideia de Roma, da religião romana, era uma contrafação que Satanás colocou na mente deles da própria religião de Deus. Que a religião de Deus, a verdadeira religião, a gente leva para tudo na vida. Deus nos ensina como a gente viver no nosso lar, o que tem que ter no lar, como o casal, a família tem que viver, o trabalho, como tem que ser o trabalho, como temos que agir no trabalho, na igreja. Para tudo na vida você tem orientação. Você vê o Espírito de Profecia tem orientação para quase tudo do que a gente vive hoje. E assim também era a religião romana. Ela regia cada passo dos romanos. Assim a religião em todos os lugares se encontrava com a vida pública do romano por meio de seus festivais. E impunha um jugo igual em sua vida privada, por meio da exigência de sacrifícios, orações e prenúncios. Todas as atividades devem ser conduzidas de acordo com um sistema cuidadosamente estabelecido pelo colégio de pontífices. Se um homem saísse para caminhar, havia uma forma a ser recitada, ou seja, uma reza, né? Se montasse em sua carruagem, outra reza. E aí, por que é importante a gente saber desses detalhes? Agora, um romano, ele conseguia saber de fato quem de fato era romano por todas as atividades da vida. Então, tudo que eles faziam era uma referência a um deus, a um ídolo. Tudo que eles faziam era uma reza, era uma idolatria, era prestado a algum deus. Agora imagina para o cristão não fazer nada disso, sabendo que tudo isso era uma oferenda a um Deus, que não era o Deus deles, que não era Jesus Cristo. O seguinte trecho de Gibbon dará uma visão clara do caráter abrangente dos ritos e cerimônias religiosas romanas, além de mostrar como a profissão da religião cristã estabelecia uma separação absoluta entre aquele que a professava e todas as coisas relativas aos assuntos de Roma. Esse relato aqui é importante. A religião das nações não era meramente uma doutrina especulativa professada nas escolas ou pregada nos templos. As inúmeras divindades e ritos do politeísmo estavam intimamente ligados a todas as circunstâncias de negócios ou prazer, da vida pública ou privada. E parecia impossível escapar de sua obediência sem, ao mesmo tempo, renunciar ao comércio da humanidade e a todos os ofícios e diversões da sociedade. Imagina tudo o que eles faziam, desde as atividades do lar, ao trabalho, à escola, tudo era uma oferenda, era um meio de adoração, de submissão a um Deus. Vocês acham que era difícil para um romano reconhecer uma pessoa que era cristã? Se ela fosse fiel a Deus, ela seria notória demais. Porque tudo o que eles faziam, e os cristãos sabiam,
que cada coisa que existia no comércio, na questão de lazer, em casa e tantas outras coisas, era uma oferenda a um Deus. Cada passo, cada costume, cada hábito. Então eles tinham que se abster e renunciar a tudo. Então imagina a dificuldade que era para o cristão viver nessa sociedade e não ser notado. Veja, o cristão que, com piedoso horror, evitava a abominação do circo ou do teatro. Veja que nessa época os cristãos, eles evitavam circo e teatro. Hoje os cristãos trazem o circo e o teatro para dentro das igrejas. É uma diferença muito grande, né? É uma vergonha, na verdade. Eles evitavam o circo e o teatro. Via-se envolto em armadilhas infernais em todos os divertimentos de convívio. Sempre que seus amigos, invocando as divindades hospitaleiras, derramavam libações para a felicidade uns dos outros. Então, até mesmo para ir para a casa de um amigo, para entrar na casa de alguém que não era cristão, eles faziam oferendas aos deuses. E aí os cristãos tinham que evitar até visitar um amigo que era pagão. O cristão, nessas ocasiões especiais, era obrigado a abandonar as pessoas que lhe eram mais queridas, em vez de contrair a culpa inerente a essas cerimônias ímpias. Toda a arte e todo o comércio se ocupava minimamente com a criação ou adorno de ídolos. Deixa eu reler de novo. Toda a arte e todo o comércio que se ocupava minimamente com a criação ou adorno de ídolos era poluído pela mancha da idolatria. Então tudo era idolatria. Você vê que ao avançar dos anos que a gente está vivendo, tudo que a gente tem aprendido, você vê que os irmãos que estão realmente buscando viver como realmente está escrito, como o Espírito de Profecia orienta, vão tendo que, além de viver no campo, ter que buscar atividades que sejam o máximo possível separado do comércio e das tradições e culturas da sociedade. E era assim já nesse tempo. As perigosas tentações que por todos os lados espreitavam em emboscadas para surpreender o crente desavisado, atacavam-no com violência redobrada no dia dos festivais solenes. Imagina, assim como é hoje, por exemplo, o São João e o Carnaval. Semana que vem começa o Carnaval. Então, quando você está envolvido, inserido na sociedade, você, dependendo, né, claro, a gente quando morou em Minas, moramos em algumas cidadezinhas de interior, cidades bem pequenas. Então passava o Carnaval, a gente nem percebia. Vinha a época de São João, a gente já esquecia que existia o São João. Mas já nas cidades maiores, a cidade inteira é envolvida nisso, né? Quase todos os bairros e região das cidades, você vê eles comemorando, enfeitando, e aí vem as músicas, e aí vem os fogos, e vem um bocado de coisa. E as pessoas, tudo envolvido. E quando você não participa dessas coisas, você é notado facilmente. Agora, hoje é fácil pra gente, porque você só é apenas mal visto. Pelo menos. Ou às vezes ignorado. Mas nesse tempo aqui existiam leis para quem não participasse dessas coisas. Por quê? Porque o ser humano deu a autoridade do governo criar leis baseado na religião, envolvendo religião. Tá aí o problema. Quando se dá ao governo a autoridade de criar leis religiosas, aí lembre-se que cada governante que está ali no governo, eles têm suas religiões e suas crenças. E as leis vão ser influenciadas por essas crenças e religiões. Aí aqui continua dizendo assim, ó, os cristãos trêmulos que foram persuadidos, tem essa outra parte aqui, elas eram tão engenhosamente planejadas e dispostas ao longo do ano que a superstição sempre tinha a aparência de prazer e muitas vezes de virtude. Era aquele velho tipo de coisa, não tem nada demais, é só pra gente se divertir. Era tudo aparentemente inocente, né? Mas os cristãos sabiam que tudo aquilo ali era uma oferenda, tudo influenciado por demônios. Os cristãos trêmulos que foram persuadidos, nesse caso,
a obedecer às modas de seu país e às ordens dos magistrados, trabalharam sob as mais sombrias apreensões, das repreensões de sua própria consciência, das censuras da igreja e das denúncias da vingança divina. Então, por exemplo, um cristão que trabalha para o Estado, um indivíduo que ele trabalha para o governo, né? A gente conhece, até recentemente, uma irmã que ela ainda trabalha para o governo, para o Estado. Ela trabalha numa escola. E aí, quando chega a época do São João, ela falou isso, acho que foi o ano passado. Aí a escola, todo um preparo, eles adornam a escola inteira com as coisas do São João, e tem uns momentos de parar e poder comemorar. E aí tem quadrilha, tem essas coisas. E aí chegavam nessa irmã, e diziam, olha, você vai ter que vir de xadrez, vai ter que vir a caráter, e você vai ter que participar. E tem a comida, e tem as danças e tudo. E ela tentando se explicar, e quanto mais ela se explicava, mais o povo ficava com raiva dela. Mais ela ficava mal vista. Mais ela era desprezada. Mais ela ia sendo um pouco mais menosprezada e destratada. Já começavam, pessoas que eram bem próximas dela, começavam a se afastar dela. E aí, mesmo assim, começavam algumas ameaças. Dizendo, você sabe que é obrigatório, você trabalha para o Estado, isso aqui não é particular. E algumas coisas, algumas ameaças que mesmo que não tivesse uma lei, levando em consideração que nessa época aqui tinha lei. Por isso que a coisa era pior para os cristãos dessa época. E vai voltar. Mas mesmo não tendo lei que não pudesse levar ela a ser punida por aquilo ali, por ela não querer participar daquilo ali, mas a maneira como então, depois de passar as comemorações, já não era mais o mesmo tratamento com ela. Por quê? Porque ela estava inserida no sistema. E o sistema abraça todas essas coisas, comemora essas coisas, e quem não participa dessas coisas começa a ser visado. Assim era nesse tempo. Tudo isso mostra claramente que, para professar o nome de Cristo, uma pessoa era obrigada a renunciar a qualquer outro relacionamento na vida. Imagina como seria a vida dos cristãos nesse tempo. Ela não podia comparecer a um casamento ou funeral de seus parentes mais próximos, porque todas as cerimônias eram realizadas em referência aos deuses. Então, um funeral, um casamento pagão dessa época de Roma era cheio de referências, de rituais. Tudo era uma referência a um Deus. E ela não poderia se envolver com aquilo sem saber, ou melhor, sabendo que ela estaria se envolvendo com paganismo, com ritos que eram contrários à palavra de Deus. Então não podia participar de um festival público, pelo mesmo motivo. Se o cristão participasse desses serviços, ele prestava honra aos deuses, assim como os outros pagãos. E ele ia perdendo o quê? Ele ia perdendo a credibilidade dele. Ele ia criando um mau testemunho, a aparência do mal, e aí ele não teria mais influência para evangelizar um pagão, porque ele estaria participando das mesmas coisas dos pagãos. Vocês estão tentando perceber. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, rapaz, eles passavam por uma privação tão intensa, mas eles se privavam. Eles se abstinham disso. Esses aí eram os cristãos da época dos apóstolos. E poucos anos depois que os apóstolos morrem. Lembra das cartas às igrejas em Apocalipse? A primeira carta é a que mais recebe elogio, não é assim? E ela é uma referência a que período? Esse período aqui. Igreja apostólica primitiva. Antes de Roma. Ou melhor, antes do papado, né? Aqui eles ainda... Constantino, esses homens ainda não existiam. Então, eles são considerados pelo próprio Deus, lá na carta a Éfeso, como a igreja mais elogiada, a fase, o período mais elogiado. Hoje, as igrejas
não só não se abstêm dessas coisas, como eu disse no começo, elas traem essas coisas para dentro da igreja. Coisa que eles davam a vida para nem se envolver. Se separavam de todo o relacionamento. Infelizmente, né? Para poder não se envolver com... E hoje as pessoas dizem, não, isso é só uma comemoração, é bobagem. Né? Aí traz festa junina para dentro das escolas. É só uma comemoração, não tem nada demais. Foi o que eu li aqui. Essas coisas eram vistas como coisas sem perigo nenhum. Mas tudo era uma oferenda a demônios. Nós sabemos que deuses são demônios. E lá são as influências deles. Aqui diz assim, ó, se o cristão se recusasse a fazê-lo, o que deveria fazer, se quisesse obedecer a Deus e honrar a Cristo, ele se tornava notório aos olhos de todo o povo, que era intensamente ciumento do respeito que considerava devido aos deuses. E também, ao fazer isso, o cristão desobedecia à lei romana, que ordenava que essas coisas fossem feitas. Essa é a pior parte. Por quê? Porque o governo criava leis religiosas. O governo era envolvido com a religião. Deu essa autoridade, acabou. Quando isso acontecer de novo, a gente vai ver todas essas coisas voltarem. Assim, o cristão se tornou sujeito à perseguição, o que significava a morte. Preste atenção, veja um detalhe interessante. Por que a perseguição aos cristãos nesse tempo significava morte? Olha só. Aqui, irmãos, aqui era o que a lei romana, isso aqui ele pega escritos da época de Roma, dessa época aqui, e ele vai agora somente transcrever aqui como eram as leis de Roma nesse tempo, com relação a desobedecer às leis. Olha só, as leis de Roma eram assim: adorem os deuses em todos os aspectos, de acordo com as leis de seu país, e obriguem e forcem todos os outros a fazer o mesmo. Agora, olha o que a lei dizia, isso era uma lei, mas odeiem e punam aqueles que introduzirem qualquer coisa estranha aos nossos costumes particulares. Outro detalhe da lei romana, dessa época: quem quer que introduza novas religiões, cuja tendência e caráter sejam desconhecidos, por meio das quais as mentes dos homens possam ser perturbadas, deve, olha isso aqui, ó, se pertencer à classe superior. O que é a classe superior? Os ricos. Se pertencer à classe superior, eles vão ser banidos. Agora, se pertencer à classe inferior, que são quem? Punido com o quê? Com a morte. Agora preste atenção nisso. A grande maioria dos primeiros cristãos pertencia a quê? Às classes mais baixas do povo. O que isso significa? Que a maioria deles eram mortos. Porque a grande maioria dos cristãos eram pobres. E a lei de Roma dizia que se algum pobre trouxer alguma religião estranha, perturbar os adoradores dos deuses deles lá, perturbar a mente deles, ou então desobedecer às nossas leis, ele deve ser morto. Imagina como era difícil para os cristãos. Essa lei era direcionada aos cristãos. Exatamente. Exatamente, porque as outras religiões, os outros pagãos de outras nações se submetiam. Mas o cristão não. Porque o cristão ele só reconhecia a obediência, fidelidade e fé à palavra de Deus. E não a nenhum homem. E nada inventado pelo homem. Inclusive, existiam leis, ou melhor, existiam doutrinas muito parecidas com a dos cristãos. Porque Satanás sempre fez isso. Mas o cristão ainda assim conseguia discernir quando ele era fiel de fato. Por isso que Éfeso recebe o elogio que recebe. Esse período é muito elogiado por Deus porque você vê como eles eram. Eles realmente eram muito fiéis somente a Deus. E não aceitavam que ninguém
perturbasse sua consciência com relação à sua fé a Deus e sua comunhão com Deus. Olha o que diz aqui, ó. A lei dizia que se alguém das classes inferiores introduzisse novas religiões, deveria ser punido com a morte. Os cristãos, introduzindo uma nova religião e pertencendo às classes mais baixas, estavam sujeitos à morte sempre que adotassem a religião de Cristo. Essa era a lei romana. E quando Roma condenava os cristãos à morte, Roma não considerava isso como perseguição. Roma não sentia remorso nenhum. E não considerava isso perseguição. Por quê? Nem por um instante seria admitido que isso fosse perseguição. Por quê? Era apenas a aplicação da lei. Hoje, se um indivíduo rouba, ele é pego roubando um celular. Se a polícia chega e aborda ele e prende ele, a gente pode considerar isso uma perseguição? Olha, tá perseguindo o coitado do ladrão que roubou. Coitado, não pode mais roubar em paz. Faz sentido? Pode mais roubar um celular, que bobagem. Olha aí, os homens vão e prendem ele agora. Faz sentido? Não. Por quê? Porque existe uma lei que diz que quem roubar vai preso. Se existe uma lei que diz que quem não guardar o domingo vai preso, vão poder acusar o governo de alguma coisa? Não. Por quê? Quem foi que botou... quem foi que deu essa autoridade? Não, quem foi que deu essa autoridade ao governo? Os protestantes. Então, se você apoia, se você se ilude com governos que são conservadores e religiosos, mais cedo ou mais tarde, eles vão se voltar contra você. E aí, arque com as consequências. Muitos irmãos, pessoas conservadoras, de um tempo para cá, se iludiram muito com governos mais conservadores, partidos conservadores. Por quê? Porque lutam contra as agendas LGBT, essas coisas, e que, de fato, tem que se lutar contra essas coisas, mas deixa com o governo. Mas se envolve muito com religião. E aí você vê pastores envolvidos, você vê esses líderes religiosos entrando nas igrejas e se envolvendo com pastores e com o povo que é mais religioso, e isso empolga as pessoas. Mas nessa série de estudos vocês vão ver que o governo, ele não pode e não tem o direito, diante de Deus, a se envolver com isso. Agora, se a sociedade, se os homens derem esse direito ao governo, arque com as consequências. Porque as consequências vão ser pesadas. Veja como era isso. Se eles matassem um cristão, ninguém podia reivindicar nada. Por quê? Porque essa é a lei. Por quê? Porque o governo, ele cria lei religiosa. Deu essa autoridade, esse direito ao governo de criar lei religiosa, então se prepare. A partir de então, o governo tem direito de mexer com a religião como ele bem quiser. O Estado romano era supremo. O Estado governava em assuntos religiosos. Quem quer que presumisse desobedecer à lei deveria sofrer a penalidade. Tudo que Roma fazia, tudo que professava fazer, era simplesmente o quê? Cumprir a lei. Assim como eu dei o exemplo do roubo. Quando o poder civil prende uma pessoa que rouba, ela está cumprindo a lei. É simples. E ninguém pode, se está lá, se tem uma lei, se está escrito, está registrado, então ninguém pode dizer que ele está perseguindo aquele indivíduo, aquela classe de indivíduos que faz aquilo de errado. Se existe uma lei dizendo que não se pode fazer tal coisa no domingo, que o domingo tem que ser feito isso, isso e isso, é porque deram autoridade para ela, para o governo, para o poder civil, criar lei envolvendo religião. Aqui é trecho de um outro livro, de Jones, chamado Princípios Opostos. A causa da perseguição, no capítulo 3.
É outro livro de Jones falando sobre união entre governo e Estado. Jones falava muito sobre isso. Eu coloquei só esse trechinho aqui. Esse trechinho é interessante. Olha o que diz aqui, ó. Sendo o Estado romano a divindade suprema, o Senado e o povo eram apenas os instrumentos por meio dos quais suas ideias eram expressas. Daí surgiu a expressão, vocês já devem ter escutado isso aí, né? A voz do povo é a voz de Deus. De onde veio isso? Roma. Então, muito cuidado, irmãos, quando a gente fala por aí que a voz da maioria, a voz do povo é a voz de Deus. Vocês lembram quando teve uma... Eu vou tentar me lembrar, não vou me lembrar dos detalhes. Lembra quando teve um problema com relação à passagem de ônibus? Que teve um aumento, há uns anos atrás, que teve um problema com a passagem de ônibus. Alguns de vocês devem se lembrar. Centavos. Isso. E aí o povo se revoltou. Eu estava lá. Foi, né? Eu estava lá. Vocês lembram que começou o burburinho? Aí um vai falando, outro vai falando, e a influência vai incitando um ao outro, né? Daqui a pouco estava o povo invadindo o Planalto Central lá em Brasília. A voz do povo, eu lembro até hoje, até das figurinhas que criavam. O gigante adormecido se levantou. Aí dizia, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo tem autoridade. Recentemente, esse ano, teve a questão do Pix. Aí todo mundo começou o falatório no Brasil inteiro. E aí o governo recuou. Na época de 1888, vocês sabem que houve uma lei dominical, não sabem? A maioria de vocês devem saber que em quase todos os estados dos Estados Unidos, quase todos aceitaram se submeter à questão de não poder trabalhar no domingo. Quem foi que incitou isso? Os protestantes. Sabe como era? Vou dizer mais ou menos como era. As igrejas protestantes, influenciadas por Satanás, né? Porque quando vem começar ninguém sabe, mas começou. Os protestantes, eles chegavam no governo e diziam, olha, se esse era um... Eu estou esquecendo como era o nome do negócio que ia ter. Como se fosse uma conferência lá. Uma feira. Isso. Eles diziam para o governo, se esse negócio funcionar no domingo, eu vou resumir, bem resumido, são vários detalhes. Eles diziam para os governantes, para os políticos, nós não vamos mais votar em vocês. Aí os políticos, opa, aí complicou. A maioria naquela época, principalmente naquela época, dos eleitores eram religiosos. Pois é. Eles eram religiosos, eram os Estados Unidos, ainda vivendo, em certa medida, o protestantismo, a liberdade, essas coisas. Ainda era um país muito religioso. Então, a grande maioria dos eleitores eram religiosos, das igrejas protestantes. E aí eles fazem um abaixo-assinado e levam para o governo, e se o governo não legislasse a questão de proibir o trabalho no domingo, porque eles consideravam o domingo sagrado e tudo e tal, aí então eles diziam, eles ameaçavam os governantes. Então os governantes diziam, o povo é a maioria. Igual líderes religiosos faziam o tempo de Jesus, a mesma coisa. Exatamente. Que um morra, né? E a nação toda não sofra. Ou que uma minoria sofra do que a nação toda. E você vê que a questão de Jesus Cristo, ali foi a união entre igreja e Estado. Até então, a igreja de Deus, porque os judeus ainda eram a igreja de Deus, né? Era povo de Deus ainda, e Roma. E olha quem foi a quem eles foram buscar. Roma de novo. Roma de novo. Me fez lembrar. Era você falando aí, lembrando daquela situação, né? Quando Pilatos pergunta, quem você quer que solte? Ele mesmo sendo um tipo de governador. Ele era o governador, ele tinha autoridade. Isso. E ele ficou com medo. Você vê, né? O povão
influenciado pelos religiosos, o povão disse, solta Barrabás. Sem contar que tem a turba, assim, o grande conflito fala, né, da turba também de demônio, né? Demônio. Sim, os demônios estavam ali influenciando eles, né? Inclusive transfigurado em pessoas. E o próprio, como era o nome dele? Que eu esqueci? Pilatos. Ele volta e a esposa dele diz, olha, eu sonhei com esse homem. Você não deveria estar fazendo isso. Você não deveria se envolver com isso. Ele estava com medo, ele não via problema nenhum em Cristo. Ele sabia que aquilo ali estava errado. Mas ele recuou. Por quê? Com medo do povo. Com medo do povo. Porque Roma tem esse princípio aqui, ó. A voz do povo é a voz de Deus. E no final, quem é que vai pedir tudo? Vão ser os protestantes de novo. Na América do Norte vai começar com os protestantes. E hoje tem muitos protestantes, muitos pastores envolvidos naquele governo de lá, no governo atual. E esses aí levam as ideias para as igrejas e as igrejas saem espalhando, os membros saem espalhando uns para os outros e para a sociedade. E assim vai. Se for admitido o princípio de que o Estado tem o direito de legislar com relação à religião e de impor práticas religiosas, então não se pode culpar o Império Romano por levar os cristãos à morte. Veja como hoje os cristãos, os protestantes, professos, né, não percebem isso. Né? Se hoje os protestantes eles buscarem o poder civil para legislar envolvendo religião, para punir aqueles que não se submeterem à religião deles, às leis que sejam leis religiosas, então eles têm que admitir que na época de Roma, Roma estava certa em caçar os cristãos. É muito triste ver como as pessoas... Agora, pior ainda é você ser adventista e você se envolver com essas coisas. Aí é pior. Você tem um livro Grande Conflito, que eu acredito que entre o grande conflito... os dois, né? Caminho a Cristo e o Grande Conflito. Abaixo da Bíblia, entre os adventistas, são os livros mais conhecidos. Pelo menos, um adventista, ele já deve ter lido o Grande Conflito. De Ellen White, pelo menos, né? Que eu falo assim, de Ellen White. Pelo menos o Grande Conflito. E você vê todos os problemas causados por isso aqui. Causado por isso aqui. E Deus mostrando, Deus vai mostrando a história todinha. Olha, vocês querem isso de novo? Vocês têm certeza que vocês querem isso de novo? Isso vai voltar. Por quê? Porque vocês estão dando essa autoridade, estão dando esse direito. Aí você vê povo da igreja se envolvendo com política, achando que isso vai resolver. Mas vamos ler mais sobre essas coisas aqui nesse estudo. Nós lemos sobre a liberdade de consciência. Se alguém, um irmão, um líder, um bispo, um pastor, ele não tem autoridade sobre a fé de ninguém, quanto mais o governo. Aí a gente vai e busca a ajuda do governo para poder mexer com religião. Não sabemos o monstro que estamos criando. Olha só, tampouco pode ser admitido que esse tipo de tratamento com os cristãos tenha sido uma perseguição. Como os governos civis são governados por maiorias, a religião da maioria deve necessariamente ser a religião adotada. Se os governos civis eles são governados por homens que compõem a maioria da sociedade, a religião deles é a religião popular. Logo, a influência religiosa no governo vai ser a influência de acordo com as doutrinas deles, não com a doutrina pura da Bíblia, a doutrina pura adventista. Pode esquecer. Por isso que a gente não deveria se envolver com isso, nem promover, nem apoiar e nem ser neutro. Olha o que diz. E se a legislação civil em assuntos religiosos for correta,
a maioria pode legislar a respeito de sua própria religião. E lembra a pergunta que eu fiz no começo? Se junta um batista, aí tem aqui um governador batista, um governador presbiteriano, um da Assembleia, um católico, um luterano, um mórmon, e aí eles vão criar leis. E agora vamos criar leis para poder amenizar as coisas que estão acontecendo no mundo. Eu volto a perguntar, entre todos eles, qual é a doutrina bíblica que vai ser mais comum e mais forte? O domingo. Porque, por exemplo, a questão da morte, da vida após a morte. Não é só os adventistas que crê que não existe alma que se desencarna e vai para o inferno ou para o céu após a morte. Existem outras denominações que creem assim, igual a gente também. Então, nesses pontos aí, alguns deles vão divergir, mas no domingo não vão. Ellen White, Cristo triunfante. Vocês poderão dizer, esse é o texto que eu tinha falado, estava aqui, eu nem estava lembrado. Vocês poderão dizer, o problema da maioria, né? Aquilo que a gente está tratando aqui. Então a senhora crê que todo mundo instruído, olha, está falando do mundo instruído, dos eruditos desse mundo, né? Está errado e que um grupinho pobre, essencialmente minoritário, ou seja, minoria, considerado um povo ignorante e comum, é só o que será salvo? Olha a resposta de Ellen White. Respondo. Jesus esteve entre os humildes da terra. Não assumiu sua posição ao lado dos cultos, rabis ou soberanos. Não foi encontrado entre os potentados da terra, mas entre os humildes. Agora preste atenção no finalzinho aqui, ó. Nunca se achou a verdade entre... Foi sempre encontrada entre... Isso já é um princípio. Isso é um princípio. Então, tudo que a gente leu até agora, a voz do povo é o quê? A maioria. Pode falar, irmão. Só complementando exatamente isso, esse princípio, né, que a Roma tem, não sei se alguns irmãos já viram, mas existe já um movimento conservador no mundo inteiro. Tem até um vídeo aqui onde fala, né, algumas frases da música que eles cantam que o mundo tem um problema. E a mudança precisa vir logo, precisa vir já. Todos precisam se unir para que possam apoiar essa mudança. Exatamente. Isso vai crescendo e vai tomando várias vertentes. Mas tudo vai convergir no mesmo caminho, na mesma situação. É isso. Mas se você e eu cremos no espírito de profecia, isso aqui deveria ser suficiente. Então não confie na maioria. Não confie na maioria. Está escrito. Vamos lá. Mas tudo isso, com a autoridade e todas as reivindicações do Império Romano, foi eliminado pelo princípio de Cristo, afirmado por todos os que citavam o nome de Cristo na época, que o governo nunca pode, por direito, ter algo a ver com a religião ou práticas religiosas. Os cristãos desse tempo não admitiam, não aceitavam isso. Que a religião não é objeto de legislação de nenhum governo. Outro princípio. Que a religião, a profissão religiosa e as práticas religiosas devem ser deixadas inteiramente entre o indivíduo e seu Deus, para que ele as pratique conforme a sua própria consciência ditar. Que a Deus só se deve dar o que é de Deus, enquanto a César só se deve dar o que é de César. Esse é o princípio que Cristo estabeleceu e que por meio de seus discípulos ele enviou a todo mundo e que eles afirmaram onde quer que fosse, em nome do qual perderam toda consideração terrena. Então não espere algo diferente, irmãos, se você quiser ser um cristão verdadeiro nesse mundo, como eles eram. Consideração terrena, iremos perder. Reputação, iremos perder. Mas lembre-se que mais vale o caráter do que a reputação. O próprio Jones fala isso na conferência de 93 e de 95. Aqui diz assim, ó,
em nome da qual, esse princípio, né? Os cristãos perderam toda a consideração terrena e suportaram tormentos incontáveis e pelo qual deram livremente suas vidas. Além disso, foi por causa do estabelecimento desse princípio, realizado por Jesus Cristo, e da afirmação de que da afirmação dele por seus verdadeiros discípulos, que temos hoje os direitos e as liberdades que desfrutamos. Isso é uma coisa para a gente sempre refletir. Que a liberdade que nós temos, o princípio e a doutrina da liberdade, e essa liberdade, por exemplo, de estar aqui, cultuando a Deus, aprendendo, sem que ninguém possa restringir a gente, ditar para a gente, olha, vocês não podem pregar isso, isso aqui vocês não podem falar, isso aqui vocês não mencionem, não é assim que a gente crê. E essa liberdade que nós temos agora, tudo isso custou o sangue, a tortura e a vida de muitos homens e mulheres fiéis desse tempo. E de outros tempos também. Até bem próximo da gente ali na época da Reforma. Não tão próximo, né? Mas em comparação a esse tempo. Então veja, o seguinte trecho, a gente vai chegar agora no final. O seguinte trecho de Leque é digno de ser registrado em letras de ouro e mantido em uma lembrança triste, mas sempre grata. Agora a gente vai ler um trecho de um livro desse autor aí, é um historiador da igreja, né? Chamado Leque. Esse trecho, ele é bem forte e bem triste, mas serve para a nossa consciência. Ellen White tem alguns trechos parecidos com esses relatos. É um relato histórico. Só para você ter noção do preço que pelo menos valia para os cristãos verdadeiros. A liberdade, né? A liberdade religiosa. Entre os registros autênticos das perseguições pagãs, há histórias que mostram, talvez mais vividamente do que qualquer outra, tanto a profundidade da crueldade a que a natureza humana pode chegar, quanto o heroísmo da resistência que ela pode alcançar. Os casos mais horríveis de tortura registrados eram geralmente infligidos, olha só, eram infligidos pela população ou em sua presença na arena. Mais uma vez, era a população que instigava os governos a levar os pobres cristãos ao martírio e às torturas. Lemos sobre cristãos amarrados em cadeiras de ferro em brasa, enquanto o fedor de sua carne semi-consumida subia em uma nuvem sufocante para o céu. Sobre outros que foram rasgados até os ossos por conchas ou ganchos de ferro. Era assim que esses homens, dos quais o mundo não é digno, sofreram. Sobre virgens santas entregues às luxúrias do gladiador ou às misericórdias do cafetão. Imagina como seria, como era isso. De 227 convertidos enviados em uma ocasião para as minas, cada um com os tendões de uma perna cortados, com um ferro em brasa e com o olho arrancado da órbita. Veja como eles eram torturados. De fogos ou fogueiras, né, tão lentos que as vítimas se contorciam por horas em suas agonias. De corpos rasgados, membro por membro, ou borrifados com chumbo em brasa. De uma mistura de sal e vinagre derramada sobre a carne que sangrava da forca. De torturas prolongadas e variadas por dias inteiros. Por quê? Por amor ao seu divino mestre. Pela causa que acreditavam ser verdadeira. Homens e até mesmo moças fracas suportaram essas coisas sem hesitar. Quando uma palavra os teria livrado de seu sofrimento, bastava negar Jesus Cristo e sua religião. Mas eles lutavam para viver a sua fé. Davam a vida deles. Passaram por tudo isso. Nenhuma opinião
que possamos formar sobre os procedimentos dos sacerdotes em uma época posterior pode prejudicar a reverência com que nos curvamos diante do túmulo de um Marte. Esses aí é aqueles que estão lá na Bíblia, né? Homens dos quais o mundo não é digno. E nós muitas vezes achamos que somos cristãos. E por muito pouco nós vendemos a nossa liberdade, a nossa religião. Por muito pouco. Tudo isso foi suportado por homens e mulheres. E até mesmo por meninas fracas. Para que as pessoas, nas eras futuras, pudessem ser livres. Tudo isso foi suportado em apoio ao princípio de que, com a religião, o governo civil não pode, por direito, se envolver. Tudo isso foi suportado para que os homens pudessem ser livres e para que todas as eras futuras pudessem saber que é direito inalienável, ou seja, inseparável, de toda alma adorar a Deus de acordo com os ditames da sua própria consciência. Inclusive, esse finalzinho aqui faz parte da Constituição Americana, que ela veio por ideia, que nós iremos estudar, é o próximo estudo, de Roger Williams, um dos heróis da fé, grande defensor da liberdade religiosa. Sofreu, viu? A gente vai ler, está lá no capítulo 16 do Grande Conflito, é o próximo estudo da gente, com alguns outros trechos do Espírito de Profecia. Então, irmãos, esse é o valor da liberdade. A liberdade para adorar a Deus, para obedecer a Deus de acordo com a palavra, não de acordo com leis e mandamentos de homens. Então, que possamos sempre refletir nessas coisas. O que muitos mártires passaram. O que eles viviam para poder ser fiel a Deus, de acordo com a sua consciência. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos nos firmar. Que Ele nos fortaleça para que realmente possamos ser firmes na nossa fé. Aqueles que puderem ficar de joelhos, oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos mais uma vez. Meu Deus, tudo que aprendemos agora, nesse estudo, é muito forte para a gente, é muito sério. Como está no passado e nós não vivemos em nossa pele, e não está muito próximo de nós para que possamos nos recordar com memórias vivas de algo que tenhamos presenciado, tenhamos assistido com nossos olhos, talvez não seja tão forte, mas todas essas coisas, infelizmente, porque o homem não aprendeu essas lições, tudo isso vai voltar. E o Senhor está nos orientando, nos instruindo, nos encaminhando, nos ajudando a compreender. Não só as outras doutrinas que o Senhor tem trazido à tona, o entendimento correto, mas também dessa mensagem, da liberdade religiosa e da separação que deve haver entre a igreja e o governo. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a ponderar sobre todas essas coisas, refletir e também, não só pôr em prática, mas tentar ajudar outras pessoas a enxergar essas coisas. Amém, sim. Porque muitas pessoas lá fora estão na ignorância. Muitas vezes estão se posicionando, apoiando essa situação e não sabem do perigo, não sabem do mal que estão fazendo. Que o Senhor nos ajude a, antes que seja tarde demais, espalhar essas mensagens por aí. Para que as pessoas possam, então, ter o direito, pelo menos, de tomar a sua decisão. Obrigado por tudo isso, meu Deus, porque não merecemos. Que o Senhor nos ajude, nos prepare, nos capacite, nos habilite, nos santifique para tudo isso. Que o Senhor continue conosco nesse restante de tarde. Que tudo isso seja para a tua honra e glória. Amém. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.